Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor continue sobre a sua vida. É um privilégio estar de volta e poder ser comunidade com vocês. Neste momento queria agradecer ao conselho publicamente por liberar esse pobre baiano para passar umas férias estendidas na casa dele. Nós agora iremos entrar neste momento tão precioso para nós. Então, se você tem alguma distração lhe incomodando, por favor, joga para o lado. E vamos juntos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho, segundo escreveu-nos João, capítulo 4. Nós, nesse primeiro momento, leremos o verso 28 e 29. João, capítulo 4, verso 28 e 29. Assim então nos diz a palavra do Senhor. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Feche seus olhos, façamos mais uma oração. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de poder aprender um pouco mais sobre quem o Senhor é. Ajuda-nos, ó Pai, neste momento, faça-nos aptos para escutar a Tua palavra, preencha o nosso coração com o Teu Evangelho e nos leve a prosseguir em conhecer-te cada dia um pouco mais. Abençoa-nos, Pai, como igreja. Esteja conosco. Em nome de Jesus, que nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Meus irmãos, essa passagem bíblica nos chama a algo fundamental em torno da caminhada cristã, que é ser intencional na cidade. Portanto, o tema do sermão desta noite é seja intencional na cidade. Vocês vão entender já já. Ao longo da história, muitos livros, eles atravessaram os séculos. E eles então são chamados de clássicos. Os clássicos não são chamados dessa forma simplesmente porque são antigos, mas porque eles continuam ao longo dos séculos, falando ao coração humano em todo e qualquer tempo. Quem de nós nunca leu a história de Pinóquio? Um menino de madeira que aprende com dor e amor o valor da verdade. Ou se não, quanto de nós nunca escutou o grande conto da Cinderela? Uma história que fala sobre a possibilidade do extraordinário surgir mesmo em meio à humilhação, ao esquecimento e à dor. Essas narrativas, elas permanecem vivas porque elas abordam temas profundos, universais e humanos. E se você é um leitor, provavelmente você concordará comigo que um bom clássico deve ter um bom enredo, personagens marcantes, conflitos reais. Em todos eles, um final que transforma não apenas os personagens, mas também transforma nós, leitores. Mas se você ama literatura, você sabe sobre algo muito mais importante. Um bom clássico nunca começa sendo contado ou narrado pelo seu final. Porque se nós fizéssemos isso, nós perdemos as nuances, as tensões, os encontros e até mesmo o verdadeiro sentido da história. E se a Bíblia ela fosse um conjunto de clássicos, o texto que nós lemos provavelmente seria um dos grandes clássicos do Novo Testamento. João 4 não é apenas um episódio separado do ministério de Jesus, mas é uma das narrativas mais belas, humanas e transformadoras de toda a Escritura. Neste breve relato, a sede, a rejeição, a vergonha, há encontro revelador e um final que transforma não só a personagem, mas também nos transforma à medida que nós lemos sobre esse encontro. O final é extraordinariamente feliz. Uma mulher que é marcada pela exclusão, ela agora se torna a mensageira de Cristo. Quando nós lemos esses dois versículos que nós lemos agora, fica claro que essa mulher ela age de forma intencional. Após o seu encontro com Cristo, essa mulher deixa o seu cântaro, ela vai à cidade e convida outros a encontrarem Jesus. Mas seria muito leviano da minha parte falar com vocês, seja intencional como essa mulher foi. Porque lembre-se, um clássico nunca é contado a partir do seu final.
Se nós fizéssemos isso com Pinóquio, se nós contássemos Pinóquio apenas a partir do momento que ele se torna um menino de verdade, nós esqueceríamos todo o caminho de correção e amor que Gepeto conduziu até ali. Ou se começássemos a falar sobre Cinderela a partir da cena do baile, nós ignoraríamos tudo que mudou a sua perseverança e a sua esperança. E da mesma forma, se nós focássemos apenas nesses versículos, nós cairíamos do erro de sairmos daqui falando: eu quero ser intencional como a mulher do poço, da mulher samaritana foi. Mas João não escreveu essa história para exaltar uma mulher. João nos escreveu essa história para nos relatar sobre um Salvador. Porque antes de existir uma mulher intencional na cidade, existiu um Cristo profundamente intencional em seu agir, em seu falar e em seu propósito. Por isso, para que nós compreendamos com mais exatidão esse texto, eu convido você a voltar à sua Bíblia, mas não ler a partir do verso 28, sim ao verso 1. Como é um texto grande, eu narrarei para os amados como se fosse um grande conto, e convido vocês a imergirem nessa história junto comigo. Esse conto começa assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E observe o verso 4, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com quem tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse aquela mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com a mulher. Todavia, ninguém lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Conta a mulher, e agora sim o versículo que nós lemos: deixou o seu cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste inteirinho, o discípulo lhe rogava, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizes vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos,
porque já branquejam para a ceifa. Até aqui, então, a leitura deste conto sensacional. Durante isso, então, você é convidado a algo, como eu falei no início, a ser intencional na cidade. Nós vivemos em um grande centro, a maior metrópole, se assim nós podemos falar, do Brasil. E como que nós podemos, então, ser intencional aqui? Como que nós podemos ser intencional onde o Senhor nos colocou para nós vivermos? E com Cristo. O Cristo intencional, nós aprendemos pelo menos 3 coisas. E a primeira delas é que você deve ser intencional na cidade, naquilo que você faz. Seja intencional na cidade, no que você faz. Lembrando que, como bons presbiterianos, nós não fechamos as nossas Bíblias. Então, mantenham ela aberta, porque nós vamos passar por ela. Se você olhar para o versículo 1, você verá que um grande conflito estava acontecendo em Jerusalém. E esse conflito, então, gerou em Cristo o desejo de sair dali e ir para a Galileia. Desculpa, na verdade estava sendo em Judeia, e aí ele estava indo a Galileia. E se você observar o verso 4, é um verso que para nós ele é muito central em toda essa narrativa. Porque João registra que era-lhe necessário atravessar a província. Grava isso. Era-lhe necessário. A pergunta é por quê? Os historiadores falam que existiam pelo menos 3 caminhos da Judeia à Galileia. Mas por que era necessário que ele passasse por Samaria? Principalmente por um grande detalhe. João vai abrir um grande parêntese nessa história e falar assim para nós: os judeus não se dão com os samaritanos. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento. E aí eu falando com os jovens hoje, a Bíblia tem vários crossovers. Isso no universo das séries, ela começa a dialogar com outros livros. E lá no Antigo Testamento nós vemos que o processo de conquista do Reino do Sul e Reino do Norte, do povo de Israel, foi totalmente diferente. E aqui o povo que era de Jerusalém, eles foram conquistados por um povo que mantinham eles todos em conjunto. Eles eram levados em cativeiro, mas ali eles permaneciam mantendo a sua cultura, mantendo seus costumes. Só que os samaritanos não. Eles pertenciam ao Reino do Norte. E quando eles foram conquistados, os seus conquistadores tinham um outro esquema político, geopolítico em tudo isso. Eles entendiam que para acabar com o povo, esse povo precisava se misturar. E esse povo se misturando, eles perderiam o conceito de sua cultura. Os samaritanos, então, começaram a se casar com mulheres de outros povos. E isso virou um grande sincretismo, porque o verdadeiro evangelho ele foi corrompido com o costume dos outros. Então, os judeus pensavam, não, nós somos puro sangue. Os samaritanos não. Eles são a escória do evangelho. Eles são hereges. Por isso, nós não nos misturamos. A partir dessa guerra política, eles não se misturavam mais. E era perigoso passar por Samaria. Mas Jesus não se importava com isso. Porque para ele era necessário atravessar aquela província. Mesmo o caminho sendo perigoso, mesmo existindo caminhos mais propícios à sua viagem, Jesus preferiu passar por ali. E quando nós lemos todo o conto, fica claro, ele passou por ali para salvar aquela mulher. Quantos de nós estamos dispostos a muitas vezes enfrentar caminhos difíceis, caminhos que nos tiram da nossa zona de conforto para alcançar os perdidos? Eu confesso para os irmãos que eu enfrentei muita dificuldade em evangelismo em São Paulo. Os baianos, eles são mais propícios a convidar para você comer na sua casa deles. E como é uma cidade bem pequenininha, então é mais fácil nós pregarmos o evangelho. Eu estou ali no Campo Belo, zona sul de São Paulo, e só tem prédios, e nós não vemos tantas pessoas, são todo mundo muito corrido. Parece que sempre são atrasados. Então eu falei, meu Deus, como que eu prego o evangelho para essas pessoas? E aí eu conversando com alguns seminaristas que viviam aqui, eu falava, como que vocês pregam? E eles deram vários exemplos para mim. Eles diziam, nós sempre compramos o pão no mesmo lugar, com a mesma atendente. Nós sempre vamos ao mesmo mercado e passamos no mesmo caixa. E nós fazemos isso porque nós queremos criar relacionamento com essas pessoas. Então, por mais que a fila daquele caixa que eu sempre converso está cheia, eu prefiro me atrasar, mas criar um relacionamento com aquela pessoa. Será que nós estaremos dispostos a isso? Enfrentar filas maiores só para encontrar aquela pessoa e falar do amor de Cristo para ela todos os meses, ou todas as semanas, ou dias?
Será que nós estaríamos dispostos a gastar 30 centavos a mais em um medicamento para passar na mesma drogaria e comprá-lo a fim de falar do evangelho para aquela atendente? Muitas vezes nós pensamos apenas nas coisas deste mundo. Pensamos no nosso dinheiro, no nosso tempo, no nosso salário. Pensamos naquilo que é mais confortável para nós. Mas será que, assim como Jesus, nós estaríamos dispostos a abrir mão disso para que o evangelho fosse pregado para pessoas que devem escutá-lo? Foi exatamente isso que Jesus faz. Ele foi intencional naquilo que ele fez. Ele foi à cidade de Sicar. E ali ele se senta. E aí vem uma grande questão para mim. Porque para mim isso aqui é muito louco. O evangelho é uma loucura muito grande. E aqui é mais uma destas. Porque no verso 6, registra para nós que Jesus cansou. É um detalhe que passa muitas vezes para nós desapercebido. Mas você imagina um Deus cansado? A natureza divina não permite que o Senhor se canse. Mas por que João registra que Jesus cansou da viagem? Porque aqui vai a obra mais intencional que ele fez na vida dele toda. Jesus ele se cansou porque ele assumiu, ele mesmo, a forma humana. Filipenses 2 vai falar para nós que ele se esvaziou, ele se humilhou, ele cansou. E ele fez isso de forma intencional. Jesus não veio fazer uma viagem intergaláctica aqui na Terra. Jesus não veio aqui para nada. Não. Ele veio ao mundo para salvar pecadores como eu e como você. Esse foi sempre o propósito de Jesus. E aqui vai a obra mais intencional dele. Jesus se cansa porque ele se fez homem. Ele habitou entre nós para nos alcançar. Nós que estávamos perdidos, que éramos ovelhas fora do aprisco dele. Fomos chamados por ele para se assentar à mesa dele. Mas antes disso, foi ele que se assentou nessa cena. Ele se assenta junto ao poço, cansado da viagem. E aí vem uma outra cena muito estranha que acontece aqui. Porque ele pede algo. Dá-me de beber. Mais uma loucura do evangelho. Porque nós estamos diante daquele que criou todas as coisas. Ele criou a água. A água é dele. Quem faz jorrar a água é ele. Mas neste momento ele pede para que uma outra pessoa o sirva com a sua água. E mais uma vez Jesus é intencional nisso. Porque pelo menos 3 barreiras são quebradas aqui. A primeira barreira é uma barreira política. Não se dava, judeus e samaritanos, eles não conversavam entre si. Ele rompe também a barreira social. Ele, como um homem, e aqui um rabi, um mestre, estava conversando em um local com uma pessoa que nós vamos ver que era a escória da sociedade. Depois havia também uma barreira aqui de gêneros. Homem não conversava com mulher em público. Para você ter ideia, os rabis, quando tinham esposa, eles não conversavam com as suas esposas em público, somente em suas casas. E aqui Jesus está conversando com uma mulher, escória da sociedade, samaritana. E tudo isso começa com uma frase: dá-me de beber. Ele puxa assunto com essa mulher. Ele conversa com ela. Eu sempre falei para vocês que o metrô, para mim, é um grande aparato sociológico na minha vida em São Paulo. Queridos, ontem eu fui a Suzano assistir um jogo e teve um pré-carnaval ontem na cidade de vocês. Então, na noite você via de tudo nos metrôs. E é engraçado porque as pessoas andavam e não conversavam uma com as outras. A gente via olhares distintos uns para os outros, medo no olhar de todo mundo, mas ninguém sentava para conversar com ninguém. Pessoas com fone de ouvido, no seu mundo, convivendo com diversas pessoas no metrô, mas parecia estar sozinhos, porque ninguém conversava com ninguém. Mas na cidade, Jesus foi intencional conversando, chamando uma conversa. E essa conversa é um diálogo tremendo, porque essa mulher se assusta com o pedido dele. Como assim você, sendo um homem judeu, está conversando aqui comigo? Eu, que sou uma mulher samaritana. E aí Jesus já solta uma muito linda para ela, porque ela diz assim: se você conhecesse o dom de Deus de verdade, era você quem pediria a minha água. Não ao contrário, mas você pediria. Só que essa mulher está focada no aqui e no agora.
E ela está pensando, como que esse homem vai me dar água de beber? Se o poço é fundo, ele não tem nada com que puxar essa água. Ela está pensando que a água que Jesus está oferecendo para ela é um anseio que ela tem ali agora. Mas não era isso que o Senhor estava falando com ela. O Senhor está falando de uma água, como diz o verso 13, que quando alguém bebe, nunca mais tem sede. Uma água que Lucas vai nos falar que ela vem internamente e jorra até transbordar em nós. E com essa fala, então, a mulher fica desesperada. Eu quero dessa água. Queridos, na cidade todos estão ansiosos por algo. Todos. Tem uma frase muito clichê no Evangelho, que existe um buraco no coração do homem, que só quem ocupa é o próprio Deus. E de fato, todos nós fomos colocados, o que nós chamamos na teologia de semens religiones, ou seja, uma semente religiosa. Todos nós buscamos alguém para nos dar sentido, identidade. As pessoas buscam isso, elas estão desesperadas por isso. Por que você acha que existem cada dia mais pessoas nas drogas? Por que você acha que existem cada dia mais pessoas vivendo uma noite após a outra e vivendo apenas disso? Por que você acha que o número de suicídios no nosso país e no mundo tem crescido ano após ano? E continua configurando-se a terceira maior causa de morte entre jovens de 18 a 25 anos no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas por sentido. Assim como aquela mulher estava desesperada por água, pessoas estão desesperadas por sentido. E a grande questão é que nós temos a resposta disso e nós não passamos adiante. Aquela mulher estava buscando algo que a preenchesse naquele momento. E o Senhor fala, eu não estou dando para você algo que vai preenchê-lo apenas agora, mas eternamente. Conversando com um missionário aqui de São Paulo também, ele falava que ele constantemente ia à Avenida Paulista, principalmente ali na Rua Augusta, à noite para evangelizar. Pastor. E ele ali teve uma vez que, e ali se os irmãos já foram, sabem que muitas drogas são consumidas de forma muito comum, assim, na rua. E aí, teve uma vez que ele estava num bar, um grupo de jovens, e ele sentou, do nada, à mesa junto com eles, e falou assim para eles, eu tenho algo que se você não está preparado para usar, não. Você é muito fraco para usar isso. E esse grupo de jovens, todos drogados, começaram a pensar, nós estamos usando as piores drogas do mundo, e você acha que você tem algo que nós não conseguimos consumir. Mas o missionário falava, eu acho que vocês não estão preparados para isso. Porque é algo que não vai mexer apenas com um momento da sua vida, mas vai mexer com a sua vida completa. Eu mesmo estou aqui cheio dela. E aqueles jovens começaram a estar curiosos, que droga é essa que esse homem tem? Aí eu quero experimentar. Eu quero sentir isso que eu estou sentindo agora durante todos os dias da minha vida. Eu não quero ter a ressaca de chegar no outro dia e ter aquela depressão que vem acompanhada do uso de drogas. Eu quero para sempre. Eu quero ser preenchido para sempre. Era a angústia daquele povo. E aquele missionário, então, conta essa história que ele falava assim, você tem certeza, vai mudar a sua vida por completo. Não, eu tenho, eu quero saber que droga é essa. Se você tiver aí para vender para nós, pode vender. Não, é de graça. Não vou vender para vocês, não, vou dar para vocês, é de graça. Então aquele missionário ele começa a pregar o evangelho. E no evangelismo, geralmente, nós ficamos com um grupo de intercessão, né? Então, ele estava acompanhado com mais 2 pessoas, orando por aqueles jovens. E tinham 5 jovens naquela mesa. 2 deles experimentaram algo que mudou a vida deles por completo. Eles foram ser preenchidos por uma noite. E ganharam preenchimento para a vida. E o melhor, não precisaram pagar, não precisaram perder a sua família para isso. Mas foi de graça a eles. A grande questão é, será que nós estamos dispostos, assim como aquele missionário, ser intencionais nesta cidade? Levar o alimento para aqueles que têm fome, levar a bebida verdadeira, não essa que são consumidas, a água verdadeira para aqueles que têm sede? Ou nós estamos tão atarefados em nossos próprios fazeres que nós não nos assentamos para conversar com essas pessoas? Jesus se assentou. Jesus conversou. Jesus despertou a curiosidade com aquele povo. É por isso que o segundo ponto de como você é intencional na cidade, não apenas com aquilo que você faz, mas naquilo que você fala. Seja intencional na cidade com aquilo que você fala. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo.
Eu, esse semestre, estou acabando a faculdade de pedagogia, e como pedagogos nós temos uma trilha de aprendizado correta para ensinar algo para os nossos alunos. E aqui Jesus está sendo um excelente pedagogo, um mestre da pedagogia. Ele desperta, primeiro que ele entra no contexto daquela mulher. Depois ele desperta a curiosidade dela. E depois ele conceitua o assunto que ele foi falar com ela. Ele contextualiza, desperta a curiosidade, conceitua. Ele não começa com o primeiro ponto. Ele começa conversando. Talvez para nós, enquanto igreja, nós precisamos nos despertar para isso. Imagina você, como não cristão, passando a rua e vem uma pessoa de terno toda intertelada, colocando a mão na sua cabeça e profetizando sobre sua vida. Agora imagine uma segunda cena. Você tem um amigo, você conversa com esse amigo, você confia nele, e este amigo então anuncia para você o evangelho. Qual dos dois você dará mais credibilidade? Um ou dois? Muito provavelmente o dois. Porque nós, muitas vezes, recebemos a palavra daquele que nós confiamos. Por isso que o evangelho é pregado mediante conversa. Nós somos chamados a conversar uns com os outros. Nós somos chamados a nos assentar à mesa. E é sempre Jesus quem faz isso. É Jesus quem puxa a conversa com a mulher samaritana. É Jesus quem fala com Zaqueu: Zaqueu, hoje eu irei sentar à sua mesa e jantar com você. É Jesus que toma a iniciativa. Não queiramos nós cair no erro de pensar que essa porta vai abrir, várias pessoas irão chegar. Chegarão pela misericórdia do Senhor. Mas o nosso chamado é ir. É ir até lá. Nós temos a iniciativa e conversarmos de fato de forma intencional. Só que muitas vezes o abrir das nossas bocas é para maldizer. Muitas vezes o abrir das nossas bocas é para apenas condenar. É para criar picuinha entre um e outro. A nossa boca, que foi criada para abençoar, muitas vezes é usada para amaldiçoar. Mas o Senhor nos chama a ser intencional naquilo que nós falamos. Ir ao âmago do ser, que é o coração. E dar a Ele apenas aquilo que nós, enquanto igreja, temos. A ação social nós fazemos, amém por isso, glória a Deus. Mas ONGs fazem isso. Instituições fazem isso, empresas fazem isso. Várias pessoas fazem ação social. Mas pregar o evangelho somente nós. Nós não podemos achar que nós somos chamados apenas para fazer ação social neste mundo. Não. Existe algo mais precioso que nós temos, que não vai encher a mesa daquela família apenas em um mês, mas encherá o seu coração eternamente. Nós somos chamados para pregar o evangelho, é assim que faz missão. Missão não é feito com entrega de cestas básicas. Missão é feito entregando o verdadeiro evangelho. Mas um grande parêntese, uma coisa não anula a outra. A junta diaconal faz um trabalho excelente entregando cestas básicas, e amém por isso. Mas isso não anula a responsabilidade que a igreja tem em pregar o evangelho. E é exatamente isso que o Senhor faz. O Senhor prega o evangelho para aquela mulher. E é interessante, aí uma grande discussão teológica acontece, nós não vamos entrar por conta do nosso tempo, mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 21. Muitas vezes nós somos chamados a pregar o evangelho, em muitas igrejas acontecem isso, apenas para igrejas grandes. Nós entendemos que a melhor pregação é aquela que alcança multidões. Existem pregadores do evangelho que só pregam em igrejas mega churches, que nós chamamos. Igrejas pequenas não servem para eles. O evangelho deve ser pregado a multidões. Um dos maiores sermões de Jesus foi dito apenas para uma mulher. Esse aqui, ó. Ele fala algo no verso 23, tá? Que impacta nós até hoje. Ele fala para aquela mulher que o tempo chegou. O tempo chegou que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Nós, igreja dele hoje, falamos isso muitas vezes. Mas a primeira pessoa a receber essa palavra não foi multidão, foi uma mulher. Foi a uma mulher que Cristo revelou ser ele o próprio Cristo. Primeira vez que acontece isso é apenas para uma pessoa. Porque ela fala assim, ó. Há de vir um Messias aí. E no verso 26, então, ele declara: em alto e bom som, eu sou esse Messias.
A maior pregação do evangelho aconteceu para apenas uma mulher. É por isso que nós somos chamados muitas vezes a nos desgastar 1, 2, 3 horas aconselhando apenas uma pessoa. Sentando à mesa com apenas uma pessoa. Comprando pão apenas com uma mesma atendente. E gastando meses apenas para uma pessoa. Porque se essa pessoa é valiosa para Cristo, por que não seria para nós? Se uma mulher que era escória da sociedade, tanto que ela não faz junto com as outras, ela vai à hora sexta, no sol de meio-dia, naquele sol de rachar, porque ela não podia ir com outras mulheres. Para aquela mulher, o evangelho é pregado. Quem é a pessoa que está recebendo o evangelho da sua boca? Vamos fazer um acordo. Se eu pudesse, na nossa igreja, minha igreja local de Canavieiras, ali na Bahia, nós tivemos uma vez um projeto chamado 1+1. Nós escrevíamos em um papel no começo do ano uma pessoa que seria alvo do nosso evangelismo durante todo o ano. Se fosse para vocês escreverem o nome de uma pessoa, quem seria a pessoa que hoje você está discipulando? Quem seria a pessoa que você está pregando o evangelho? Uma apenas eu quero. Porque se nós evangelizarmos uma pessoa, no ano que vem, não terá banco suficiente. E a igreja precisará crescer. Se cada um de nós evangelizarmos uma pessoa, sabe qual é o problema? Que ano após ano passa e você não evangeliza uma pessoa. Eu não estou pedindo multidões, não. Uma pessoa. Mas nós nos acostumamos tanto com esse mundo que nós perdemos o que de fato importa. É por isso que o terceiro movimento desta cena, para sermos intencional na cidade, é que nós devemos ser intencional em nosso propósito. Tudo isso aconteceu enquanto os discípulos estavam comprando alimento. Quando eles chegam, eles veem Jesus falando com a mulher samaritana e falam, alguma coisa está acontecendo aqui. Só que eles não têm coragem de falar, né? Só que eles dão uma, falam, Jesus, coma. Nós trouxemos o alimento. Jesus não estava preocupado com comida. Na verdade, ele estava. Mas não era a mesma que os discípulos estavam. O Senhor fala para eles, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Então, no verso 34, ele fala qual comida é essa. E a comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A minha comida, algo que é a mais natural das coisas, que eu faço todos os dias, é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a obra. Será que nós falamos isso, meus irmãos? Porque o próprio Jesus, que foi enviado a isso, em Mateus 28, nos envia. Nos chama a ir ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa deveria ser a nossa comida. Essa deveria ser aquilo que nós queríamos fazer todos os dias. Mas será que isso tem acontecido em nós? Será que nós temos nos desgastados a realizar a obra que o Senhor nos comissionou a fazer? Porque muitas vezes nós estamos como os discípulos, falando que faltam 4 meses ainda para a ceifa, não. E eu imagino essa cena, eu tenho um problema, eu provavelmente seria Tomé naquela cena que ele desacredita no Senhor. Eu sou muito visual. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, vem imagens na minha cabeça. E no verso 28 e 29, aquela mulher sai para chamar as pessoas para verem aquele Senhor. E aí, na imagem que eu vi na minha cabeça, o Senhor está falando sobre eles verem um campo, e de fato tem um campo ali. Porque pessoas estão vindo para conhecer mais daquele que contou àquela mulher tudo o que eles tinham feito. E é como o Senhor estivesse falando, vejam, os campos estão cheios. Não faltam 4 meses, é agora. É agora que nós vamos começar a colher. Meus queridos, os campos estão cheios em nossa cidade. As pessoas não falam sobre isso. Mas quando nós vemos os índices de divórcio, de depressão, de ansiedade, o índice de transtornos acontecendo, quando nós observamos o índice de pessoas que não conseguem e suportam mais viver, essas pessoas estão clamando por algo que transforme a vida delas. E a boa notícia é que nós temos isso. Porque nós fomos transformados por essa notícia.
Quando o Senhor chegou e nos libertou, nós estávamos no lamaçal do pecado. Nós éramos essa mulher, escória. E nós fomos alcançados pela graça do Senhor, o que nos leva a entender que nós também agora não podemos alcançar outras pessoas. O que te leva a olhar para aquele seu tio bêbado, para aquele seu primo que distrata sua mãe, para aquela pessoa que se mete em confusão o tempo todo, para aquela moça que está se prostituindo nas ruas. O que te leva a olhar para essas pessoas e entender que eles não são merecedores do evangelho que te alcançou? O que nos leva a julgar a nós melhores do que essas pessoas, sendo que se não fosse pelas misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. O que leva essa igreja a ficar presa às quatro paredes, quando o chamado do Senhor sempre foi para irmos e não sentarmos. Por que nós não temos conseguido ser intencionais na cidade? Por que dia após dia nós precisamos relembrar esta amada igreja a fazer isso, sendo que isso já deveria estar no seu coração? A igreja ela está fechada de segunda a sexta, mas a igreja ela não está fechada no seu trabalho. A igreja não está fechada no hospital quando você precisa ir lá. A igreja não está fechada na escola dos seus filhos, porque você está ali. Eu não estou, o pastor não está, os presbíteros não estão, mas você está. Onde quer que você esteja ali, você é chamado a anunciar a boa nova que lhe alcançou. Assim como aquela mulher samaritana, quando nós temos um encontro com o Senhor, a resposta é convidar outros para experimentarem disso. Não há outra resposta possível. A resposta é: venham e vejam, provem e vejam a bondade do Senhor. Foi o salmo que nós lemos, o Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós provamos isso? Nós não vemos isso? Por que nós não convidamos outras pessoas para ver da mesma forma? Jesus em nenhum momento ele se afastou de seu propósito. Ele sabia exatamente o que ele vinha fazer. E ele só conseguiu falar àquela mulher porque a obra da cruz estava para acontecer. Aquela mulher só conseguiu sentar à mesa com o Senhor porque o Senhor foi firme em seu propósito. Ele não titubeou, não. Se você olhar o Getsemane, você verá o quanto que Jesus sofreu, a ponto de suar sangue. Tamanho era o sofrimento dele. Mas em nenhum momento ele orou para que o Pai não fizesse a vontade dele. Mesmo pedindo para que o cálice o fosse afastado, ele ora e diz: contudo, seja feita a tua vontade. E qual que era a vontade de Deus? Pregar Jesus no madeiro, para que ele salvasse a mim e a você. Não pense que essa não era a vontade de Deus, porque era. A ele, Isaías 53 diz que agradou fazer moê-lo, fazê-lo enfermar. Essa é a visão que o profeta Isaías diz, sim. E nós não podemos nos esquecer disso, não. Mas Deus só fez isso porque ele contemplava a nós. Porque ele sabia que o sacrifício perfeito era a única possibilidade dele chamar a Patrícia de filha, dele chamar a Nájila de filha. Era a única possibilidade de nós nos assentarmos à mesa com o Senhor. Era Cristo morrendo por nós. E assim foi feito, porque em nenhum momento Cristo titubeou da sua vontade. Portanto, na cidade nós somos chamados a ser de fato intencional em nosso propósito. Não se esqueça, você não é daqui. Você foi conquistado à pátria celestial, você ali pertence. Portanto, meus irmãos, concluindo esta mensagem, lembram-se dos clássicos que nós falamos? Nós falamos dos clássicos que sempre finalizam com: e viveram felizes para sempre. Da mesma forma, esse clássico nos chama a essa felicidade eterna. Mas, diferente dos clássicos literários, não é uma felicidade para este mundo. Porque João nos escreverá posteriormente a esse capítulo que no mundo nós teremos aflições. Mas o viveram felizes para sempre do conto do Evangelho é o mais importante de todos. Porque o para sempre
é de fato para sempre. O para sempre, no conto do Evangelho, é de fato eterno. Para aquela mulher, cremos que foi. Depois de um encontro com o Senhor, ela foi plenamente intencional. Ela deixou o seu cântaro. Isso não é uma realidade, é apenas um detalhe narrativo. Mas ela deixa o seu cântaro porque ela foi buscando algo que esse mundo poderia dar a ela. Mas ela encontrou algo muito maior do que isso. Ela deixou a fonte do sustento dela deste mundo. Porque ela encontrou o sustento dela eterno. Isso é um símbolo. Porque ela deixa para trás aquilo que representava a sua antiga busca, sua velha rotina. Sua tentativa frustrada de saciar a sede. E agora ela retorna à cidade. Mas ela não retorna mais à cidade calada. Como alguém que não é vista por todos. Ela não volta mais à cidade como aquela mulher que era escória da sociedade. Ela não volta mais escondida. Ela não tem mais vergonha, ela não tem mais medo. Porque a vergonha daquela mulher, ela foi substituída pelo derramado sangue do Cordeiro. E àquela mulher foi dado lugar à mesa. Aquela mulher foi dada a salvação. E ela não chega mais agora como alguém que não é mais alcançada. Mas ela chega agora como alguém que é preciosa pelo Senhor. Ela não vai mais justificar a sua vida, porque o próprio Cristo a justificou. Mas agora ela vai para anunciar um encontro. O encontro que ela teve que mudou a vida dela. E agora ela vai convidar outros a verem um Cristo. Mas não se esqueça, nada começa nela. Tudo começa em Jesus. Nós só conseguimos viver intencionalmente porque nós temos um Deus intencional. Nós só conseguimos viver intencionalmente porque a partir da intencionalidade dele, fomos nós encontrados. Fomos nós resgatados. E se isso não enche o seu coração de esperança, de expectativa, de uma santa expectativa, de anunciar este evangelho para outras pessoas, eu não sei o que está acontecendo. Porque essa história ela foi repetida ao longo dos séculos. Homens e mulheres de Deus foram levantados a anunciar o evangelho. Homens e mulheres de Deus estão hoje em países que não podem pregar, entregando a sua vida em prol dessas pessoas. Nós estamos em São Paulo, um lugar que é permitido pregar em praça pública. E muitas vezes nós não fazemos. Não ache que sua oferta missionária é suficiente. Não ache que o real missionário é suficiente. São demasiadamente importantes. Mas não para no seu financeiro. Estende-se no seu falar, no seu fazer, no seu propósito. Que sejamos homens e mulheres que vivem na cidade com propósito. Não porque dominam todas as respostas, mas porque tiveram um encontro com aquele que é a água viva, que supre todas as nossas necessidades e o único que tem poder para restaurar esse mundo. Você quer que pessoas deixem de ser doentes? Você quer que pessoas de fato tenham sentido de vida? Pregue o evangelho. Esta é a única solução. Vocês têm um antídoto mais poderoso em suas mãos. Não esconda em você mesmo. Mas que essa água que te preencheu venha a transbordar e alcançar todos aqueles que cruzam a sua volta. Seja você enviado, assim como aquela mulher, a propagar as boas novas. Que essa palavra ela tenha alcançado o seu coração nesta noite. É sempre um privilégio ser instrumento de Deus na sua vida. Maranata.